Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao 10º episódio aqui do Saúde e Direito Podcast. Já chegamos no 10º episódio, passa rápido, né? E, como vocês sabem, esse podcast tem o propósito de trazer informação de qualidade com profissionais gabaritados da área de saúde e, de vez em quando, eu vou dar meu pitaco aqui sobre como o direito pode permitir o acesso à saúde, né? Interromper rapidinho esse episódio para agradecer o nosso patrocinador, a GulaFit. Se você ainda não conhece a linha de produtos saudáveis da GulaFit, saiba que você pode contar com kombuchas 0 calorias e doces de leite também, que são deliciosos. Então, você vai ver aqui no link da descrição desse vídeo o site e o perfil lá no Instagram da GulaFit. Não deixe de conferir. Hoje eu tenho o prazer aqui de receber o Dr. Ronaldo Barros, a quem peço que se apresente, né? Diria aí que seria difícil te definir com poucas palavras, então nos conte aí. Vamos lá. O que você faz? Eu era urologista, depois eu me denominei como andrologista, mas hoje eu trabalho mais na parte de medicina veterinária. Eu sou granjeiro, cuido de pinto e ovos. Para quem não pegou a referência, né? Para quem não pegou a referência, basicamente a gente vai falar hoje aqui, talvez o que? Da saúde masculina. Saúde masculina é muito mais do que um toque. Sabe? Agora uma apresentação séria, formal, vai que a pessoa pega só o início e deixa... Já temos um corte aqui. Meu nome é Ronaldo Barros, sou médico formado aqui pela Escola Baiana de Medicina. De quando eu me formei, em 1996, fiz algumas especializações, fiz 2 residências, tenho um RQE, mas a minha visão a respeito de medicina sempre foi de cuidar do paciente como um todo. Minha declaração de conflito de interesse. Eu de verdade acredito que nós somos a imagem do Criador. Somos trino, corpo, mente e espírito. E o meu norte de caminhar é justamente esse. É cuidar do paciente como um todo. Então, quando eu era cirurgião geral, assim, me incomodava assim, eu parar naquele momento e não seguir. Ofertar ao paciente. Hoje, 50% da população brasileira é obesa. E aí o paciente que ele chega para mim, que ele está com obesidade, porque eu sei que vai interferir na saúde masculina, existe uma coisa chamada hipogonadismo masculino secundário à obesidade, assim, eu vou encaminhar ele para um colega, o especialista faz isso, mas assim, eu já tenho que começar a dar norte a respeito de como tratar essa obesidade dele, mudando a alimentação, atividade física, fazendo as orientações, e aí vem a questão de eu ser 50 a mais, eu tenho 52 anos, então assim, eu sei o que é que eu já passei, eu já fui obeso, eu já tive 154 quilos, decidi por mudar o estilo de vida. Então, todas essas circunstâncias, a rotina que eu tenho, ou seja, o paciente ele acaba encontrando uma semelhança. E uma referência, né? Referência a Deus. A referência a mim, eu digo assim, na verdade, eu aprendo mais com os pacientes do que eles comigo. De verdade. Tem a primeira lei espiritual japonesa, ou na verdade a lei de Lacan, que fala a lei do espelho, que tudo aquilo que me incomoda nos outros é algo que tem que melhorar em mim, de uma maneira geral, mas se existe essa lei, de fato, realmente existe, se a gente for considerar o metaverso, toda orientação ou conselho que eu dou para outro, na verdade eu estou dando para mim, porque a propriedade de você ajudar outra pessoa, você só consegue ajudar se você tiver passado por isso. Vamos lá, um exemplo, já divagando um pouco. Imagine uma mãe que perdeu um filho. Não é a ordem natural da vida. A ordem natural da vida é os pais irem primeiro do que os filhos. E esta mãe vai ser consolado por um psicólogo. Ok, beleza. O cara treinou, foi estudado e tem capacitação para isso. Vai receber uma orientação de um capelão, ou de um padre, ou de um pastor, de um presidente de centro espírita. Sim, essa pessoa também tem a capacitação prática, porque já vive isso. Mas não tem coisa melhor para essa mãe de que receber um abraço de outra mãe que já passou pelo mesmo problema. A gente sabe como é a dor, sabe? Então, essa questão de ajudar o próximo faz muito por isso. Então, eu, quando estava com 39 anos, com 154 quilos, hipogonádico, testosterona baixa, sem cuidar de mim, e eu faço essa mudança, e aí vem aquela história, tem às vezes as epifanias, que a gente muda de uma hora para outra.
não é o normal. A Bíblia nos ensina isso. Assim, as epifanias são pontuais e têm ações divinais muito, muito descritas. E a todos que estão vendo, assim, quando eu falo Bíblia, considerem não só a história, considere o livro histórico. E se incomodar a palavra Bíblia, eu vou utilizar o termo grego, canone, é uma régua. Aquilo ali é um livro de ensinamentos. Então, as epifanias divinais são muito bem descritas. E, às vezes, a gente não passa por isso. E aí vem a questão do método Kaizen, que quem nos ensina isso é a cultura japonesa. Hoje, melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje. Ou seja, é 1% todo dia. Quem foi que ganhou as eleições? Há 2 anos atrás, quem ganhou a eleição foi Luiz Inácio Lula da Silva. Ele ganhou pela totalidade dos votos ou ele ganhou pela maioria? Maioria. Então, a gente faz hoje melhor. Assim, errou, olhou para trás, poxa, a gente não... Eu, particularmente, assim, eu preciso lembrar de vez em quando as coisas que eu já fiz de errado, para eu não cometer de novo, porque errar é humano, permanecer no erro é burrice. Mas, assim, a gente aprende com os outros, a gente aprende com nossos erros. Quando eu dava aula em graduação, hoje eu sou da aula em pós-graduação, no último dia de aula eu sempre fazia a questão, olha, se eu tivesse uma máquina do tempo para que eu pudesse voltar atrás nos momentos que eu mais fiz bobagem, eu voltaria e faria as mesmas bobagens que eu já fiz, porque eu só tenho a maturidade e o entendimento que eu tenho hoje em função das besteiras que eu fiz. O errar nos ensina muito. Perfeito. O importante é ter um plano de ação a partir de algum momento em que a gente percebe esse erro. Né? Pois é, e aí às vezes o paciente, ele 50 a mais, ele chega com demandas que às vezes ele não encontra. Porque assim, imagine, a gente vive numa sociedade, que Balme fala que é a sociedade fluida, que exige da gente cada vez mais metas e objetivos. E se você chega... Eu que passei por um processo separatório, assim, meus 2 grandes amigos, 2 colegas urologistas, Adriano e Ronaldo, assim, a proposta assim, Ronaldo, pô, vamos sair para espairecer. Aquilo não me resolvia. Poxa, vamos dar uma divertida. Não, se divertir, sorrir, naquele momento não me divertia. Eu precisava entrar em solitude. E a gente, hoje, o que eu vi nesses últimos 6 anos é que, assim, o homem, quando ele tem uma dor, ele não tem com quem compartilhar. Hoje, a estrutura que a sociedade permanece mantém a mulher ela muito bem estruturada, graças a Deus, histórico, reparadora, justa e necessária, e é natural da mulher compartilhar seus problemas. A gente, homem, não. A gente não aprendeu a compartilhar. Então, se você está passando por um problema e você chega em casa, se você chega para o seu colega de profissão, não, estou passando por isso, ele vai te escutar, ele vai ter uma escuta ativa de te acolher, mas assim, aquela informação chegou para ele. E a gente sabe que sangue atrai tubarão. No nosso mundo, isso é um fato. Então, assim, sinalizar que você está passando por um problema, por uma situação, você sabe que você pode estar dando gana para o teu próximo. E é um mundo que bate. E aí vem o que às vezes eu falo nas aulas. O que é que todo pai quer dos filhos? Que os filhos sejam fracos ou fortes? Fortes. O que é que todos os filhos querem dos pais? Tenham pais fortes ou fracos? Fortes. O que é que a mulher, a companheira que está com você, quer que você seja um companheiro forte ou fraco, independente de ser homo ou heterossexual? Forte. Então, ser forte não é opção, né? Ser fraco não é uma opção também. Né? Ser forte é obrigação, faz parte. Entendi. E hoje, então, você percebe que dentro da sua expertise, o seu papel seria ajudar esse paciente. O seu perfil de paciente, então, é um paciente 50 a mais? Ou existe uma... Não. Eu não sou preconceituoso. Mas às vezes existe um público mais específico que... Dos 2 meses a qualquer idade. Mas o que acontece? Aí é a questão da sincronia do universo, a sincronicidade do universo, que na teologia a gente fala de a plenitude divina. Assim, a energia acaba canalizando para muito hoje paciente que ele é 50 a mais, sabe? O consultório hoje, a consulta é a consulta médica, mas fala muito da questão dessa relação com o sagrado, com o divino, a questão de posicionamento perante a sociedade. Para o homem hoje ter uma conduta, ter uma postura assertiva,
ter uma postura ou um posicionamento claro, eu ensino aos pacientes, olha, tem que ter muito cuidado porque entre a assertividade e um posicionamento e você ser taxado de masculinidade tóxica ou machismo é muito tênue. E aí, quem é que vai metrificar isso? São as condutas. Porque quando a pessoa tem uma ação, mas as suas ações, tem uma fala, mas as suas ações não condizem, obrigatoriamente passa por isso. Então, eu converso muito com os pacientes e o paciente acaba chegando com essa demanda. E uma demanda que chega é a questão da transcendentalidade. A minha formação eu sou capelão também, então a minha formação em teologia, em capelania, às vezes o paciente ele chega com demandas de entendimento. E é importante, eu sento para conversar e peço orientação ao divino, assim, para que algumas coisas que são descritas ou que eles trazem como dogmas dos seus locais sagrados, a gente possa conversar. E permeio por as religiões que eu já tive acesso e que eu já estudei. Tem paciente de minha esposa que faz bem assim, não, doutor Ronaldo, ele não é crente, não, ele é espírita, não, ele é do candomblé, não, ele é católico. E aí, quando vai perguntar para mim, assim, eu digo claramente, olha, eu sei as coisas que eu acredito, eu sei a religião que eu pratico, eu sei a igreja que eu frequento, eu sei que o amor de Deus é maior do que tudo, a espiritualidade comanda e o próprio Deus. Ou seja, assim, não é que eu não tenha uma denominação religiosa, mas assim, eu procuro assim ter um filtro muito grande de não ser nem agressivo, nem rotular. Principalmente nem rotular. Me rotularem, estou muito tranquilo. Eu acho que Ronaldo é isso. Pode ser também. Aquilo. Pode ser também. A minha preocupação é não rotular. Até aproveitando esse gancho, Ronaldo, né, do rótulo, né? Sem querer rotular exatamente as condutas, né, médicas que você tem. Mas se a gente pudesse, né, trazer aqui para o nosso ouvinte, espectador, enfim, os principais problemas, né, ou buscas de solução que chegam para você hoje, sobretudo o homem, né? Okay. Quais seriam? Reclamação de testosterona baixa, o que mais surge para o seu dia a dia? Vamos lá. O que é que hoje eu mais estudo? A utilização da terapia de testosterona nas suas diversas indicações consensuais e de associação. O que é que eu falo de consensual? Os consensos em medicina são colegas, experts que se reúnem em função das publicações e definem, isso é para isso, para isso, para isso. Mas uma coisa também chamada de poder de associação. Os estudos científicos, quando a gente tem um poder de associação muito grande, é questão de tempo para que a coisa vá à frente. E aí vem a questão da bioética. Já havendo um poder de associação positivo, esperarei que haja uma determinação consensual para que eu possa tratar aquele paciente. Isso é um questionamento que todo médico faz. Mas não, o que acontece? A saúde melhorou, de uma maneira geral, no mundo? Sim. O que é que você acha? Sim ou não? Imagino que sim. A expectativa de vida aumenta. Opa, a gente tem um dado direto. Talvez nem todo mundo tenha acesso a essa medicina. Isso, mas a expectativa de vida aumentou. Se a gente for considerar no ano de 1900, a expectativa de vida, que era em torno de 37, 38 anos, hoje a média geral é em torno de 64, considerando tudo. Melhorou o IDH, melhorou acesso a condições de saúde, educação, sanitárias, no mundo todo, melhorou. Se a gente for olhar de uma maneira geral, o mundo está melhor. No entanto, se a gente for considerar as mortes violentas, há 200 anos atrás, 15% das mortes na humanidade foram decorrentes de mortes violentas. Assassinatos, brigas, guerras. Em 2017, dados da OMS, o número de mortes violentas, considerando todas as guerras existentes em tudo, representou menos de 1%. O número específico ele aumentou também, no entanto, a proporção diminuiu, ou seja, melhoramos como seres humanos. No entanto, em 2000, no início do século, não se imaginava falar em criança, adolescente, com comportamento ou ideação suicida. E, no entanto, hoje a gente está vendo cada vez mais, estamos padecendo de saúde mental. Tá, aí vamos lá. Qual é a demanda que a gente tem? Eu tenho muito hoje no consultório. Paciente que precisa ser ouvido a respeito de suas demandas,
que não tem com quem conversar ou a fuga. E onde é que isso entra na parte bioquímica? Porque eu estou falando da parte psicanalítica, mas onde é que isso vai para a bioquímica? Vamos lá. Quando você está com raiva, teu organismo libera catecolaminas, adrenalina. Isso não tem nada de bioquímica, isso não tem nada de transcendental. Isso é uma molécula que vai agir nas suas células, que vai te dizer no seu fígado, que vai agir no seu néfron e vai ter ação direta nos neurotransmissores, liberando substâncias químicas. Então, quando a gente sente raiva, não é só o sentir. Todo o corpo sente raiva. Se a gente fica almoçando, assistindo telejornal, que se espremer sai sangue, a gente está comendo toda aquela notícia ruim. A gente está ingerindo. Tem uma música de... Eu vou viajar, viu? Vou daqui para ali. Tem uma música de Titãs que diz o seguinte: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? E a música foi importante para mim, porque foi quando eu identifiquei que às vezes eu me alimentava pela minha emoção, a minha chateação durante o dia, que eu não conseguia resolver, eu não conseguia confrontar, eu descontava na comida. Então eu falava ao paciente: olha, quando você for se alimentar fora, primeiro assim, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Mas quando eu estou falando isso, não é porque eu já me superei, não, porque isso é uma ação constante. E aí é que a testosterona entra no componente neurobiológico. Qual é a associação que geralmente as pessoas fazem a respeito de terapia de testosterona? A testosterona no homem vai melhorar o sexo. Não é só isso. Vai melhorar a libido. Não é só isso. Hoje a testosterona está relacionada à melhora do perfil lipídico, melhora do perfil aterogênico, melhora do perfil glicêmico, prevenção de melhora da densidade mineral óssea, melhora da sarcopenia, principalmente pós-Covid, melhora do cognitivo. Tem estudo mostrando que a reposição de testosterona em soldados, em ambientes de simulação realístico de guerra, os soldados que tinham testosterona mais alta tinham um melhor poder decisório para tomar aquela ação. Ou seja, a testosterona permite ao homem a assertividade. A testosterona não é todo tipo de testosterona que ela atravessa a barreira encefálica, a testosterona cristalina que tem essa capacidade, ou seja, é importante como o paciente que tem testosterona boa, ele se posiciona melhor, ele tem postura, gana, uma questão de posicionamento, uma questão de foco e assertividade. Isso na prática, vamos lá, por exemplo, a orientação agora da Associação Europeia dos Urologistas, no homem, porque o hipogonadismo ele pode ter sintomas físicos, psíquicos e metabólicos. No homem que está com ideação suicida, a reposição de testosterona transdérmica tem que ser imediatamente prescrita, porque essa vai fazer com que o paciente ele saia mais rápido de uma possibilidade de um suicídio. Você pode explicar o que seria essa testosterona transdérmica? E a cristalina. Vamos lá. Você tem carro? Qual é o seu carro? Eu tenho um Equinox. Beleza. Você é um Equinox, eu estou com um Fusca. Combinado? Nós vamos conseguir chegar em Feira de Santana da mesma forma? Vamos. Tempos diferentes, porque nós temos transportes diferentes. O transporte vai diferenciar a nossa viagem? Vai. Buraco, possibilidade de um acidente, segurança, tudo isso. É a mesma coisa a testosterona. O profissional que está habilitado, que tem a expertise em fazer reposição de testosterona, tem que saber qual testosterona trabalhar para determinado tipo de caso. Nós temos de testosterona, vou falar algumas do Brasil, a maioria do Brasil, e que tem alguns no mundo. Por exemplo, os ésteres de testosterona são os injetáveis. Duratestoon, Deposteron, são os nomes comerciais disso. Eles são de curta duração. Ele sobe, mas baixa. Essa flutuação, isso é ruim lá na frente, principalmente para a parte da próstata e do hematócrito. Eu tenho ésteres de longa duração, Nebido. Mas estatisticamente está descrito no FDA, a Nebido, que é uma testosterona de longa duração, ela tem risco de tromboembolismo de cada 1.000 aplicações. E olha que nos Estados Unidos é 750 miligramas a apresentação e no Brasil é 1.000 miligramas. Ou seja, a gente está mais exposto. Eu tenho uma testosterona nasal que nós não temos disponível no Brasil, que é a Nasotest. Ela tem que ser aplicada a cada 8 horas. Temos apresentações também de testosterona oral, que está em fase 3 e fase 4, lá nos Estados Unidos. No Brasil ainda existe manipulado, pela questão da forma, interfere mais no ciclo hepático. E temos a testosterona transdérmica,
em que a gente manda manipular a concentração que o paciente precisa, é um creme, e passa na pele. Em 2012, 2014 e 2016, a Sociedade Brasileira de Urologia, no seu consenso, dizia claramente: testosterona transdérmica é a mais fisiológica, é aquela que mais se aproxima do ciclo circadiano. E desde 1972 existe a testosterona cristalina, que são os pellets de testosterona, que são comprimidos, alongados, fundidos, que são colocados debaixo da pele. E aí vai os ser chips. O pessoal chama de chip de... O que começou com Hebe Camargo. Não foi os médicos que inventaram essa história. Hebe Camargo foi que o nome chip começou o tal do chip da beleza. Essa narrativa é construída pela mídia não profissional. Ou seja, só que é aquela história, tem lei que pega e tem lei que não pega no Brasil. E é assim, a vinculação da apresentação vincula-se ao uso de chip. E aí, na verdade, não é que é chip da beleza, mas assim, o cara que está hipogonádito, que começa a fazer uso de testosterona, ele melhora o status. O hipogonádico é quem tem uma testosterona baixa? Testosterona baixa. Perfeito. E aí, quando eu comecei, lá no início do século, porque eu por incrível que pareça, eu nasci em 72, então eu já passei por 5 décadas, 2 séculos e 3 gerações. Estatisticamente eu tô velho pra caraca. Era difícil eu pegar um cara com 40 anos com testosterona baixa. O que a gente pode chamar de testosterona baixa? O que é que diz o consenso? O consenso diz o seguinte: o valor normal é de 241 a 858. Quando a gente vai pegar os artigos, assim, calma. Quando a gente vai pegar os artigos, diferença tão grande. Quando a gente vai pegar os artigos, esses artigos utilizam aproximadamente 10 mil pacientes em estudos publicados na década de 70. Massachusetts, Boston, Baltimore, Massachusetts, e teve uma outra cidade que foi grande. Depois não houve mais nenhum ensaio populacional grande. E isso é representativo da década de 70, década de 80. Hoje, 2024, é completamente diferente. Então, esse valor de 241 a 850, o que o consenso diz é o seguinte: se a testosterona estiver abaixo de 350, esse paciente, abaixo de 300, com certeza está com a testosterona baixa, e se o paciente tiver entre 350 e 300, vai precisar dosar a testosterona livre. No entanto, o próprio questionário de ADA, que é o questionário que fala sobre o declínio androgênio do envelhecimento masculino, diz o seguinte: se no questionário o médico aplicar e responder a questão 1, 3 e 7, que está relacionado a drive sexual, ereções matinais e fadiga, já está disponível para ele já está apto para poder fazer a reposição hormonal. Ou seja, ele pode estar com a testosterona de 400. Porque antes a testosterona dele era 800, então caiu. Entendi. Então, cada pessoa tem um basal diferente. Então, estou chamando de basal aqui de maneira totalmente atécnica, tá? Só advogado. Mas vamos pensar assim, talvez durante a vida daquele indivíduo, ele teve uma testosterona de 600, mas agora está 400. Certo. Talvez um indivíduo que sempre teve 400 e está 400 hoje performa muito melhor do que esse cara que tinha 600 e agora está 400. Gostei dessa palavra, performance. Sim, mais ou menos isso. E aí vamos lá. Tem quantos dedos na mão você? 10. 5 em cada lado, né? Ainda assim. Ok. E esses dedos são todos seus? Até onde eu sei. Geneticamente também, né? De pai e de mãe, mas... Mas são iguais? Não, são diferentes. Mas são seus? São meus. Então significa que eu sou igual a você? Não. Então, se existe a individualidade... Sim, concordo. Então tem individualidade também no tratamento. Maravilha. Tem individualidade também na interpretação do exame. Porque imagine que você chegue para mim, na emergência, Ronaldo, tô com dor de cabeça. E pedir todos os exames, ressonância, tomografia, tudo. Fiz até os exames que o convênio não autorizou. Vou fazer relatório de urgência para poder justificar. E deu tudo normal. Mando você para casa ou dou remédio para dor? Dou remédio para dor. Você está com dor de cabeça, né? Sim. Tá. Então, o paciente, ele está com queixa de hipogonadismo, porque aquela dosagem, a segunda dosagem, continua ainda um pouco acima do que é consensual. Eu não vou tratar. Porque, assim, o que mata o remédio é a droga. A diferença entre a droga e o veneno, entre o fármaco e o veneno, é a concentração. Então, o que é que a medicina nos orienta? Primeiro, não causar dano. Tem um Loeb, em 1854, um médico francês ganhou o que fosse referente ao Nobel de Medicina, com 4 máximas. Se o que você estiver fazendo pelo seu paciente estiver dando certo, continue.
Se o que você estiver fazendo pelo seu paciente não estiver dando certo, pare. Se não souber o que fazer pelo seu paciente, não faça nada. E naquela época, os cirurgiões não eram considerados médicos, não tinha nem direito a usar branco. Nunca deixe um cirurgião pegar no seu paciente. A gente só é considerado, a minha formação cirúrgica, a gente só é considerado teoricamente da equipe médica a partir de 1892 com a teoria microbiana de Joseph Licht, teoria microbiana do ar. O advento da bezetacil. Então, assim, cabe ao médico ter essa percepção e a preocupação de não ir só pelo seu achar. É necessário conhecimento, é necessário prática, é necessário expertise, mas ele tem que cuidar do paciente, porque senão eu vou estar cuidando de exame. Então, aí assim a inteligência artificial vai funcionar. Manda todos os dados e manda para lá. Conhece a história da medicina, o IA na medicina? Já ouvi algumas histórias de diagnóstico. Vamos lá. Conhece Arthur Conan Doyle? Não. Autor de Sherlock Holmes? Conhece. Sim. Ele era médico oftalmologista. Eu li todos os livros de Arthur Conan Doyle na época eu tinha 15, 17 anos. Se você for reparar, quem é o inteligente daquilo ali, daquele conto? Não é Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, ele é o Dr. Watson. Carl Watson. Só depois de que Dr. Watson faz um comentário que Sherlock Holmes consegue chegar à decisão do caso. E ele era médico oftalmologista. E aí, na década de 80, se lembra da questão da versão dos supercomputadores de xadrez? Sim. Que foi construída a máquina, e aí foi lá, jogou, o homem ganhou 4 e a máquina ganhou 1. Daquilo ali, a IBM continuou o braço dele de estudos, foi para Londres, lá, Arthur Conan Doyle, e lá começa a desenvolver a primeira inteligência artificial para jogar isso. Existe uma coisa chamada Go, que é um jogo da Coreia, da região Coreia do Sul, Tailândia, que é o jogo tabuleiro mais praticado do mundo por causa de sua quantidade. O Go, ele inclusive, ele é graduado em Dan, e quando foi no início de 2000, essa parte desse supercomputador foi jogado para Go, porque o Go é um jogo de tabuleiro intuitivo, e jogou contra os 5 melhores jogadores de Go. E o computador ganhou 4, só perdeu 1. Ele perdeu a 4ª e na 5ª ele intuiu qual era a próxima jogada. E o detalhe é o seguinte, um bom jogador de Go, ele consegue prever até 16 movimentos do seu opositor. O computador conseguia prever até 70. Mas a inteligência artificial vai ser ruim para a medicina? Não. Particularmente tem uma visão muito positiva. A inteligência artificial na medicina vai permitir com que a gente volte a ser humano. Porque muita coisa vai facilitar. Porque tem coisa na medicina que é prático, sabe? Uma publicação de 1988... Eu já vi muita... Desculpa interromper, mas pegando esse gancho, eu já vi pelo menos uns 2 médicos que já fizeram algum tipo de residência fora do Brasil, contam histórias mais ou menos assim. Aqui a gente estava na emergência, aí chegou um paciente, eu olhei o paciente estava bem, e o meu preceptor, enfim, ele falou, não, ele vai ficar internado. Mas por quê? 30 minutos depois o cara tinha um infarto lá, tinha um AVC. Ele falou, não sei por quê, eu só sei que eu olhei pra ele e achei que era isso, que é a percepção do médico ali, a história dele, né? Pronto, então vamos entrar numa grande seara. 1988 é feita a Depois, primeira... Daqui a pouco a gente volta pra testosterona. Primeira publicação sobre Medical Intuition, que é a intuição médica. Um profissional médico que estuda bastante e que vivencia a medicina bastante. Tem horas quando ele está atendendo um paciente que ele faz uma pergunta que teoricamente não tem nada a ver, ou pede para tomar uma ação que teoricamente tem nada a ver e aquela ação é determinante para o diagnóstico e prognóstico do paciente. A tal intuição médica. Tá, e o que seria isso? Vamos tentar trazer para a física, porque vamos tentar palpar, porque a gente considera isso aqui como estudável, porque a gente consegue tocar, a gente consegue sentir. Mas como é que a gente mensuraria isso, a questão da intuição médica? O segundo parágrafo do nosso juramento, quando a gente vai para o grego, ele diz que das nossas mãos vai emanar energia. Não é emanar poder, é emanar energia. Em 2014, a NASA publica um estudo mostrando que 0,03% do universo é matéria,
0,3% são neutrinos, que a gente não sabe ainda o que faz no nosso organismo, e o resto é tudo energia. E aí? E essa energia a gente chama de quê? Como é que a gente mensura essa energia, essa sensação? As pessoas que estão nos vendo, com certeza vai dizer assim, olha, tem pessoas que a gente chega e a gente não se sente bem. Ai, o meu santo que não bateu. A energia. Assim, quando a gente vai para a doutrina espírita, aquela pessoa que reencarna e que não evolui, porque a evolução é parte da humanidade, ele teoricamente, segundo a teoria da doutrina espírita, ele reencarna em mundos inferiores, mas no mundo inferior que ele reencarna, ele passa a ser espírito superior e passa a aprender, ou seja, essa sensação, esse feeling de bater o olho assim, rapaz, tem alguma coisa errada aí. É que nem quando você como advogado, o cara tá contando a história e você vê assim, tem alguma coisa aí. Não tá batendo, né? Não tá Essa batendo. equação não fecha. Meu tio era polícia civil na década de 80, ele dizia assim, ó, vagabundo tem cheiro, polícia tem forma. Aí você olha a pessoa e vê bem assim, poxa, tem alguma coisa errada. E às vezes na consulta é isso. O paciente está falando uma coisa porque aí vem para psicologia. Década de 80 eu li o livro O Corpo Fala, que a gente for hoje, às vezes eu pego o adolescente assim, olha, você tem Netflix, vai lá, vai assistir a série Light to Me, que fala justamente da linguagem corporal. E aí, assim, o corpo fala faz o seguinte, o que é que fala na psicologia? Tudo que a mente não expressa, o corpo fala. Então, às vezes o paciente ele está ali falando daquele jeito e a gente percebe algo a mais. Essa é a conexão que é necessária ao cuidar de pessoas, a gente precisa ter esse envolvimento. E como é que a gente se conecta? Estando realmente atento ao que outra pessoa fala, porque isso é uma questão de empatia. Não, empático todos nós somos. Simpáticos para com quem a gente tem parecidos. Antipáticos nós somos com aqueles que com quem a gente precisa aprender. Porque eupático, só quem foi Cristo. A gente não sofre a dor do outro, a gente se compadece da dor do outro. E o compadecer também não é muita coisa não, porque até o inimigo vai para o nosso enterro. Ele vai compadecer da dor, mas só que vibrando. Entendi. E dentro desse espectro de, como você colocou aqui, foi a questão do... qual foi o termo que você utilizou mesmo pro feeling médico? Medical intuition. Medical intuition, né? Dentro de uma consulta com esse paciente, que você percebe que as taxas dele estão relativamente boas, mas que tem algo ali que não está comunicando essa performance que ele poderia estar tendo hoje, seja ele um paciente 30 a mais, 40 a mais, 50 a mais. A partir, qual é a investigação que você vai fazer para entender se esse seria um paciente com indicativo, por exemplo, de um tratamento de reposição hormonal ou algo nesse sentido? A clínica é soberana. Não vai ser o laboratorial, vai ser a clínica. Essa é uma postura que eu assumo e banco. A clínica é soberana. Porque, assim, a minha formação, tem a formação em psicanálise, tem a formação em teologia, tem o equivalente a... Eu fiz 2 residências, mas fiz outras 9 especializações médicas, ou pós-graduações médicas, somente para cuidar do homem. Então, assim, isso me permite conduzir. E, assim, menos é mais. O homem, o terreno biológico do homem só precisa da testosterona. Às vezes precisa da conversa. E a testosterona é assim, que é hoje minha linha de estudo, está relacionado à efetividade da testosterona no componente neurobiológico. E por que ela é tão demonizada no sentido de, olha, não pode fazer reposição, ou então vai ter câncer, ou então vai ficar estéril? Por que são talvez tabus que a gente escuta, são mitos que a gente escuta, mas eu acho que a gente tem a oportunidade agora aqui de esclarecer para quem está nos ouvindo, né? Como não demonizar a testosterona, que também é muito endeusada, né? Entender quais são os limites para esse uso, o que seria um uso sadio, né, do hormônio e nas formas que você já apontou aqui, que seriam as mais parecidas com a produção fisiológica, né? Vamos lá. Fiz muitas perguntas ao mesmo tempo aqui. Não, ótimo. Vamos lá. Talvez hormônio demônio, por ter uma mesma rima, a pessoa mistura muito. Mas a gente precisa deixar de exercer, uma coisa chamada anacronismo, deixar de exercer uma coisa chamada anacronismo temporal. Da onde é que vem a associação de que testosterona pode causar
ou causaria câncer de próstata. A gente tem que remeter a 1947, uma publicação de professor Rodrigues, que ganha um Nobel de Medicina mais lá na frente. Quando hoje a gente vai avaliar esse trabalho, de 1947, ele estava conduzindo 21 pacientes com hiperplasia prostática benigna, 47 pacientes com câncer de próstata metastático. Aí eu tenho que dar um outro pulo no tempo. PSA só começa a ser utilizado como marcador de câncer de próstata a partir da década de 80. Volto para 1947. 1947, a investigação de câncer de próstata era por fosfatase ácida prostática, que hoje a gente não utiliza mais. É um marcador de câncer disseminado. E aí, quando a gente pega esses 47 pacientes, ele segrega 8. Desses 8, 5 ele vai fazer bloqueio hormonal com uso de estrógeno, hormônio de mulher, e outros 3 ele vai fazer estímulo com testosterona. Na época ele utilizou cipionato de testosterona, ele utilizou uma dose de 25 miligramas dias, até completar 450 miligramas ele fez uma dose suprafisiológica. Desses 3 pacientes, um morre logo no início do segmento, os outros 2 pacientes seguem no segmento de 18 meses, um falece. Só depois da década de 90 é que identificaram que o que sobreviveu já era hipogonádio. Então, na verdade, ele não matou o outro, ele salvou o que ficou vivo. E mais o detalhe, quando a gente vai estudar o artigo, a finalidade do artigo não era a associação de testosterona para câncer ou para nada, era avaliar a testosterona se estimulava a capacidade de dosar fosfatase ácida prostática no cérebro, no líquido encéfalo-racoidiano, que essa é medida através de punção. Começou errado, termina errado. Isso se mantém. E a partir da década de 90 que começa a fazer associações. Então, em tradução, né, para mim que sou advogado aqui, okay. O teste ele não chegou à conclusão de que a maioria das pessoas ela traz como a conclusão do estudo, né? E talvez as premissas também fossem erradas no momento. As premissas foram erradas. Não tem, assim... Ronaldo, você não ganhou o Nobel de Medicina para estar dizendo isso? Não, mas assim, o discernimento, o entendimento que eu tenho e a experiência que eu tenho me permite, sim, hoje, sentar para conversar com qualquer outro colega que pense ao contrário. Porque, assim, é claro a associação. O que é que a gente tem hoje de estudo? Vamos lá. 2005 faz uma primeira publicação fazendo a associação de que pode se repor testosterona no homem que teve câncer de próstata. Por quê? Aquele homem que teve câncer de próstata, ou seja, não iria fazer com que o câncer voltasse. Em 2009, uma revisão de Medline com 44 artigos, 27 não controlados por placebo, 11 controlados por placebo e 4 artigos com paciente hipogonádio, nenhum deles fazia associação que testosterona causaria ou aventaria a possibilidade do retorno do câncer de próstata. 2017 foi um ano mágico. Teve pelo menos 7 publicações de muito peso, com N de pacientes muito grande, mostrando o seguinte: quem tem testosterona baixa, o câncer é mais grave e mais agressivo. Pode fazer para representação, inclusive, quem está em câncer metastático. Existe uma coisa hoje na uro-oncologia que é a vigilância ativa. A vigilância ativa é quando o paciente descobre que tem câncer e o médico opta por fazer acompanhamento, biópsia a cada 6 meses, conforme a alteração de ressonância. E aí é uma opinião minha. Mal tem que ser tirado pela raiz. Mas os estudos mostram que sim, você pode acompanhar. E às vezes o profissional sugere isso, só que tem que considerar a crença do paciente. Eu pego o paciente, doutor, eu fui, mas assim, eu quero tirar o câncer. O médico falou que eu posso conviver, que é possível que eu morra até de outra coisa. Concordo, o colega está certo. O que não cabe é eu, no meu entendimento, que eu entendo o posicionamento do paciente, é assim, eu dormi toda noite, o câncer está aqui em mim, eu vou fazer o quê? Não vou fazer nada? Então, esse paciente também pode repor. Então, os estudos de 2007 deixam uma coisa muito clara. A testosterona não é pró-oncogênico e ele não é oncogênico para o câncer de próstata. E caiu por terra também a possibilidade de ele ser oncocinético, ou seja, ele não desenvolve e ele não vai fazer com que estimule. Porque lá em 2000, quando eu comecei a fazer terapia de reposição de testosterona no paciente que tinha necessidade, a pergunta do paciente era: doutor, isso pode aparecer câncer de próstata? Olha, os estudos mostram que não. Mas assim, na pior das hipóteses, o que pode acontecer é, se você tem 50 anos e eu faço a reposição de testosterona, vai fazer todo acompanhamento conforme o consenso. Se você tiver que ter
se você teria aos 70, talvez possa ser que você leve até aos 60. Mas assim, é melhor operar um paciente com 60 ou melhor operar um paciente com 70? Porque qual é a diferença do cara de 50, 60, 70, 80? O cara de 80 anos ele tem menos reserva fisiológica. Só que hoje nós estamos cada vez mais longevos. Eu tenho 5,2. Quando eu tinha 16 anos, que o cara tinha 52 anos, o cara já era para estar enterrado. Era um senhorzinho. Era um senhorzinho. Hoje a gente não vê isso. Exato. E aí a gente precisa, como médico e como membro de sociedade, entender que a sociedade vem envelhecendo e as demandas são outras. Não pode manter conceito arcaico. Mas realmente, concordo quando utiliza-se a hormônio para a estética. Por exemplo, falar de um outro tema que é cascudo, mas a vida me ensinou a trabalhar tranquilamente. Terapia nutracêutica ou soroterapia, que é a utilização da via intramuscular ou a via endovenosa para tratar algumas doenças, algumas condições específicas, que não surtiu efeito com medicação oral, por exemplo. E aí meu filho mais velho voltou dos Estados Unidos. Visivelmente ele voltou inflamado, sabe? Hábitos alimentares ruins, atividade física ruim, voltou inflamado. E aí levei uma colega nutróloga, cabeleireira não corta o próprio cabelo, e aí levei uma colega nutróloga, a nutróloga foi, passou orientação dietética, atividade física, não sei o quê, e passou uma terapia nutracêutica. E aí ele veio falar comigo um mês e meio depois. Essa terapia nutracêutica seria o soroterapia. A soroterapia. Algumas substâncias que endovenosas que aceleram o metabolismo e favorecem a perda de peso. Estatisticamente comprovado, com estudos mostrando um poder de associação alto. Apesar de ser uma série de relatos de casos, não é consensual, mas isso permite. E inclusive foi publicado no início desse mês, a questão da liberdade e autonomia do médico de exercer a medicina e praticar aquilo que ele está dentro de base, conforme na literatura. Aí meu filho virou para mim assim, pai, eu não vou tomar o sorinho não? Não, filho. Enquanto você quiser ser emagrecido, você não tem indicação nenhuma. Quando você quiser emagrecer, talvez você precise. Aí ele fez assim, não entendi. Você não está se esforçando. Tudo que o tempo não ajudou a construir, permanece de pé. É a mais pura verdade. Então, se eu emagrecesse meu filho, ele ia fazer o efeito rebote. Uhum. Ele precisa mudar a postura, ele precisa mudar a mentalidade, ele precisa fazer escolhas. Porque hoje o mundo são escolhas. A gente recebeu um cirurgião gástrico aqui, né, que faz cirurgia bariátrica, e ele falou muito sobre isso, o trabalho de base, de tentar mudar o comportamento do paciente que vai passar por uma bariátrica, o índice de reincidência, né, na cirurgia por conta da não mudança dos hábitos, é um fator, ele falou que pelo menos assim, 30% dos pacientes que não têm essa mudança substancial de hábitos, não vai. Eles vão voltar para o peso que estava, né? Não adianta. Qual é a complicação? Por que na época eu não quis fazer bariátrica? Porque eu de verdade eu sabia que eu não tinha me comprometido em mudar meu estilo de vida. E qual é a complicação que o bariátrico tem? Além da questão metabólica, por causa do desvio de trânsito, faz um ímpeto de rua, é uma cirurgia desabsortiva e que acelera o metabolismo e o trânsito alimentar. Era a complicação do psicológico, alcoolismo, vício em sexo patológico e jogos, aposta. Aí, ou seja, jogo do tigrinho, eu ia trocar, e olha que não tinha nem jogo do tigrinho, eu ia trocar o vício da comida por um outro vício, porque não ia poder aguentar mais comer, porque restringe o estômago, mas a cabeça. E aí é que entra a questão, o que eu vejo claramente, o que o paciente que chega, que faz a reposição de testosterona, ele faz assim, doutor, eu não sabia o quanto eu estava precisando. É aquele ditado árabe, diz assim, olha, camelo adora ser camelo, porque não sabe ser outra coisa, a não ser camelo. Quando o paciente está com a testosterona baixa, ele vai se acomodando. E aí quando ele inicia a reposição, ele fala assim, doutor, eu não sabia o quanto eu estava precisando. Para quem, por exemplo, tem o sonho de ser pai e ainda não é, existe alguma restrição para o tratamento? Sim. Porque eu já ouvi falar sobre isso, né? E é de fato. A terapia de reposição de testosterona, quer seja pellets, que são os chips, que são os implantes subdérmicos, que é fisiológico e segura e eficaz, e num estudo publicado agora em 2023, tende a ser a melhor forma,
Melhor do que o creme. Melhor do que o creme. E vou lhe dizer por quê. Esse paciente ele precisa fazer preservação da fertilidade. Criopreservação. Por quê? Porque age diretamente sobre o eixo gonadal, fazendo com que haja uma redução. No entanto, a gente, com a experiência que hoje eu tenho, tem muito paciente que fez ciclo sem fazer acompanhamento e a gente consegue fazer recuperação de eixo. Ou com uso de clomifeno, ou com uso de HCG, ou com uso de Ovidrel, a gente consegue recuperar, mas estatisticamente 10% de paciente que faz uso de terapia de reposição de testosterona, a gente não consegue recuperar ciclo. Então, como a gente está encontrando paciente jovem relacionado a hipogonadismo, relacionado à obesidade, que a gente precisa repor a testosterona, para inclusive ajudar o paciente masculino a perder peso, esse paciente precisa preservar a fertilidade, precisa guardar o espermatozoide. Ah, doutor, e se eu utilizar alguma medicação durante o tratamento para que essa chance diminua? Existe artigos publicando, fazendo associação do enantato de testosterona com HCG, ou então com o uso do clomide, mas não é seguro. O mais seguro é ter lá. Doutor, preciso tratar, preciso melhorar minha testosterona, preciso melhorar meu dinamismo, tá colocando os pellets, mas assim, sei que não vai fazer a dose suprafisiológica, mas qual é a segurança? A gente está falando com um advogado. A segurança é ter o seguro de que o espermatozoide está lá. Existe e está lá. Quando você fala em dose suprafisiológica, você está falando acima do 880? Seria isso? Ou seria da capacidade daquele indivíduo? Eu tive 2 pacientes que vieram para mim nesse mundo globalizado para eu poder fazer recuperação de eixo. Eles eram atletas de fisiculturismo, bodybuilders, assim. Eles me chegaram com testosterona de 9.000, meu Deus, 10.000, 10 vezes o valor normal. A minha reação, a sua reação foi a mesma minha, assim, meu Deus, vou pedir para esse cara, vou ver como é que ele tá, tudo. Como é que esse cara vai rodar com 2.000? Pois é. Acredite, metabolicamente normais. E uma pergunta. E aí vem a pergunta. E eu, assim, quando eu fui ver como era o padrão desses pacientes, sono bom, pesando comida, atividade física, ou seja, será que é o excesso de testosterona ou são os outros disruptores endócrinos que a gente tem na nossa alimentação e nosso estilo de vida que influencia mais? Testosterona suprafisiológica, os estudos mostram que levam à hipertrofia hepática e também do coração, porque assim, a testosterona ela tem duas ações, ela tem a ação genômica, que a testosterona vai entrar no núcleo RNA e vai fazer com que haja síntese proteica, mas a testosterona também tem uma ação extragenômica, que é quando ela vai promover com que haja um maior fluxo de cálcio e o paciente ele vai aumentar a força de contração. E músculo, quando você contrai, ele faz hipertrofia. E o coração é um músculo. E o coração é um músculo. E aí não é um ecocardiograma simples que identifica. Tem que ser um outro eco para poder avaliar essa capacidade, porque ele faz uma hipertrofia meio que concêntrica, então vai reduzindo o volume que chega ao coração. E ele tem um corpo cada vez maior que precisa de mais sangue. Um corpo cada vez maior que precisa de massa. E aí vem, qual é a preocupação quando conduz um paciente com terapia de reposição de testosterona? Que para mim é mais fácil por ter formação psicanalista. O transtorno dismórfico corporal. Ou seja, aquele paciente que quer mais e mais assim, não, já tá bom, não precisa. E aí, às vezes, não é nem questão de reposição de testosterona, é querer treinar mais. Eu preciso treinar mais isso. E aí eu falo assim, não, velho, seu corpo tá bom. Onde é que você vai querer treinar mais? Não, o que você tem que melhorar é a perna. Não, aí você só está tendo a visão estética. Esse transtorno dismórfico corporal é o mesmo que a gente avalia quando vai fazer a questão de estética peniana. Engrossamento peniano, escrotoplastia, uso de botox, tanto para disfunção erétil como para a questão da estética. Se usa botox para disfunção erétil? Você não sabia, não. Botox. Pode pegar esse corte aí. Disfunção erétil? Botox, terapia intracavernosa, plasma rico em plaquetas, radiofrequência. Teve um músico, um sertanejo desse aí, que fez uma cirurgia de aumento peniano. Vamos lá. Você saberia dizer sobre isso? Eu sei quem é o cantor, mas assim, mesmo apesar de saber de todo mundo, né,
Tem um ditado que não sei se pode falar, mas no interior diz o seguinte: puta, corno e ladrão é só, então cada um que dê conta de si. Mas esse cantor, o que ele fez? Por que o termo ele aumentou pênis? Na verdade, o termo nos Estados Unidos de engrossamento, a língua norte-americana, a língua anglo-saxônica é uma língua morta. A nossa língua é uma língua viva. Por exemplo, antes da década de 80 não tinha um verbo deletar. Tem uma série de neologismos que a gente cria aqui, né? Zapear. Não, zapeia aí. Zapeia aí. Ou seja, passar um zap. Ou seja, a gente já entende qual é o significado da ação. Incorporar um verbo na neurolinguística mostra o quanto a língua é viva. E o que aconteceu? Lá, quando você faz o engrossamento, o aumento da circunferência peniana, é o mesmo sinônimo para que você, como se fosse ganho peniano, o aumento do tamanho de pênis. Por quê? Quando a gente coloca o ácido hialurônico no pênis, o ácido hialurônico ele retém água, vai ganhar circunferência e pesa. Então, o paciente que ele tem detumescência peniana, o pênis dele, que antes ele era embutido, o pênis dele cresce por causa do peso da água. Pronto, aqui perfeito. Então, a água está aqui, o paciente com pênis amolecido está detumescência. Aí ele usa o ácido hialurônico, ele retém água, ele cresce. E aí depende muito do paciente. Tem paciente que vai dizer, doutor, eu quero engrossar 4 centímetros a circunferência. Eu falei, velho, para com isso. Não, é porque não é muito fino. Eu falei, não, velho, sabe por que você está querendo engrossar 4 centímetros? Porque a medida é para quem está recebendo, não é para quem está botando. Para com isso. Porque está aqui a circunferência peniana. Engrossar 1 centímetro é para sair para isso. E aí que o médico tem que ter a gente tem noções de psicologia na faculdade, mas assim, a minha formação também em psicanálise, assim, ó, o momento não é esse. E já teve paciente que assim, olha, não vou fazer isso, não vou cuidar, porque vai dar problema, sabe? É o dinheiro que não merece ser ganho pelas coisas que eu acredito. Exato. E porque o problema do cara é outro. Porque assim, ele vai querer engrossar mais, daqui a pouco ele vai arrumar um outro problema, uma outra dificuldade, um outro confronto. E aí o que eu falei assim, qual é hoje a maior preocupação do homem? A questão do mental. É necessário a gente se aceitar como nós somos. Podemos melhorar? Sempre podemos melhorar. O que é que os gregos dizem? Que nós somos seres perfeitos. Perfeito, estamos por fazer, em feição. Quando não pudermos mais fazer nada, viremos imperfeitos. Somos os únicos animais imortais. Na verdade, os únicos animais mortais. Sabia disso? Não. Quero entender melhor. Nós somos os únicos animais mortais. Nós somos os únicos que temos a percepção da mortalidade. Para o cachorro, para o passarinho, ele é imortal. Ele não sabe que vai morrer um dia. Só a gente sabe. E normalmente se dizia que nós somos seres racionais. Somos emocionais. Somos seres emocionais. A gente primeiro reage, depois a gente pensa, puta, a ponte que caiu, eu fiz merda. Não devia ter feito isso. É a maturidade, sabe? E aí a vida dá pra gente, e hoje, com 52 anos, eu posso dizer quantas posições, quantas oportunidades eu tive nesses últimos 5 anos de passar por situações semelhantes ou próximas dos meus últimos 24 anos assim, e agir diferente. Não é isso que eu quero. Não, eu não preciso disso. Não é desse jeito. E essa lei do retorno é verdadeira. A gente planta o que a gente colhe. Concordo. A lei do retorno é fantástica. E a vida dá a chance da gente passar por uma situação semelhante. Tipo o Papai do Céu olhando assim, deixa eu testar ele de novo, deixa eu ver se ele vai fazer bobagem. Aí bota lá aquela situação parecida, tendo que você tem que estar atento ao seu dia a dia. Esses dias eu ouvi uma médica falando uma coisa, e aí até trazendo o lance da gente evoluir, né? Enquanto seres perfeitos que estão por se fazer. E ela falou uma coisa que eu achei interessante. Falou assim, mulheres, ela estava obviamente falando com mulheres, mas acho que isso vale para os homens também. Não se preocupe tanto em ser seca, em estar com um percentual de gordura baixo enquanto você é jovem. Se preocupe em construir músculos. E eu achei interessante porque eu tenho estudado muito de alguns médicos falando sobre essa poupança muscular para prevenir uma questão que é natural do passar do tempo, que é a sarcopenia.
né? E você bem pontuou aqui, né? A diferença de fazer uma cirurgia em uma pessoa de 50, 60, 70, 80 anos, essa reserva fisiológica. Hoje a medicina já entende que o músculo, ele é um talvez, eu já ouvi alguns médicos chamando de órgão, né? Tá? Que já se entende o músculo como uma espécie de órgão. Mas como um dos órgãos mais importantes para preservação ou para longevidade, e o papel da testosterona, eu tô gostando desse assunto da testosterona, tá? E o papel da testosterona, como é que ela interage com isso de uma maneira saudável, sabe? Esse assunto eu acho que é interessante, porque eu tô com 39, em algum momento eu vou ter que fazer essa reposição aí. Vamos lá, o que acontece é o seguinte, vamos nos posicionarmos há 3 anos, 4 anos atrás. Estamos no meio da pandemia. Normalmente o paciente, quando ele entrava em UTI, ele não voltava. Mas aqueles que voltavam, visivelmente eles voltavam completamente emagrecidos. Os que voltavam eram os que tinham músculo para queimar. Mas isso é só uma associação, não é uma associação médica, é uma associação Perfeito. Como pessoa. Perfeito. Beleza. Isso é uma publicação agora em 2022, mas a primeira publicação de 2008, mostrando que quanto mais quadríceps, perna, quanto mais coxa você tiver, quanto maior a densidade muscular em coxa e depois quanto maior a densidade em bíceps, tem menos diminuição das circunvoluções cerebrais, menos demência, mais longevidade. Malha e perna. Malha a perna. Malha e perna. Quer cuidar da mente, malha e perna. Malha e perna. Aquele cara, assim, o marombeiro, o homem rã não vai. O homem rã é aquele que só malha braço. Não vai. Tem que ser perna. E, vamos lá. Qual é o órgão dito mais importante? Coração. Ele é um órgão muscular também, de automatismo próprio. 70% do volume sanguíneo se encontra no sistema venoso, nos membros inferiores. O coração periférico são as panturrilhas. Já vi isso. Então, é malhar coxa e panturrilha. Bíceps é bom pela estética, porque assim, nós somos... Se a gente for jogar lá... Eu tenho um amigo que é preparador físico, ele fala que no dia de malhar bíceps e tríceps é a maquiagem. Né? Vamos fazer a maquiagem aqui. Isso, justamente. É aquele de inchar, não sei o quê, mas o que vai dar longevidade, o que vai favorecer a uma velhice, por exemplo, quando eu tiver com 95 anos, que eu estiver carregando meu bisneto, qual vai ser a minha maior alegria? Ter a capacidade de pegar ele pelo braço e levantar e olhar ele. Para isso eu vou precisar de bíceps ou vou precisar de perna? De perna. Perna. Se estiver tendo um evento na rua de risco de violência contra você, você vai correr plantando bananeira ou vai correr com as pernas? As pernas. É perna. Membro inferior é saúde. Membro inferior. E aí vamos lá. Uma coisa que eu não fazia. Hoje eu estou há 30. Nós estamos dia 10. Eu estou há 39 dias, de 39, fazendo atividade física todos os dias. Maravilha. Eu fazia às vezes 2 vezes por semana, 3 vezes, independente. Se hoje eu chegar depois do meu personal, eu treino 9 às 10 todos os dias, inclusive sábado e domingo. Mas se eu chegar hoje, depois das 10 horas, eu vou treinar sozinho em casa antes de dormir. Não tem uma outra solução. A gente falou. Inegociável. Inegociável. Só não precisa treinar no dia que não acorda. Aí você vai estar resolvendo outros problemas lá em cima, né? Mas sim, o mais importante. E aí está relacionado à longevidade. Está relacionado relacionando a questão da testosterona. O que é que a testosterona faz? E quais são os parâmetros que a gente pode chamar de saudáveis, né? Porque, como você bem pontuou aqui, o que diferencia o veneno do remédio é a quantidade, a dose. É a dose. Vamos lá. A testosterona ela é anti-inflamatória, antes de tudo. O que é que faz? Se eu tenho um treino A, B e C. Se eu treinar o treino A na segunda, treino B na terça, treino C na quarta. Quando eu estou usando testosterona, treino A segunda de manhã, treino B segunda de noite, treino C terça de manhã. Na terça de noite eu já tenho condições de fazer o treino A de novo, porque ela é trófica, ela é anti-inflamatória. Ou seja, a testosterona vai melhorar a síntese proteica, melhorar o metabolismo, vai fazer com que você consiga treinar. Nesses últimos 3 anos, eu estava sem repor testosterona por uma questão de segundo relacionamento e precisava recuperar espermatozoide.
eu estava fazendo uso de medicação que estimula a produção endógena de testosterona. Assim, a testosterona estava batendo lá 800, mas a disposição física e o dinamismo não é a mesma coisa. A testosterona, ela tem que ser exógena. E aí vem, por exemplo, nos pellets de testosterona. Se você puder falar um pouco do exógeno e endógeno, só para entender. Clomifeno, que é o Clomid, é uma das medicações que é utilizada para estímulo da produção endógena de testosterona, e o HCG, que é choriamon, gonadotrofina coriônica, também estimula a produção de testosterona endógena. Mas metabolicamente não é o mesmo. A gente consegue nível de testosterona altos, dentro do percentil 75-90, que é hoje o que os estudos já é uma tendência desde 2007, a Andrei Charnov, desde 2007, mostra isso, são os melhores resultados, metabolicamente falando, mas não tinha o mesmo dinamismo. E aí, a testosterona exógena é o quê? Os pellets de testosterona ou os cremes. Os extras de testosterona eu já não prescrevo mais, por causa da flutuação. E além do mais, de cada garrafa, vamos considerar que aqui seja um extra de testosterona. De um extra de testosterona de 100 unidades, 37% dele é veículo. Somente 63% é o produto propriamente dito. Diferente dos pellets de testosterona, de cada 100 unidades, cada 100 partes, 98 partes é testosterona. E a testosterona que a gente produz, porque é in naturo. Por que a indústria farmacêutica cria os extras de testosterona? Porque o extra de testosterona ele precisa ser modificado, porque é uma commodity. Por isso que vitamina D é barato. Mas doutor Ronaldo, mas eu vi que o pellet não é caro, ou o pellet não é barato. É por causa aí da tecnologia e da questão da implantação, do cuidado. Porque o médico que é habilitado e capacitado em implantar o pellet de testosterona, ele tem uma formação grande. Mas eu vi também que tem vários cursos de um final de semana que o médico sai habilitado para poder fazer a inserção dos pellets. Sim, porque o conhecimento está sedimentado. O negócio é que quando esse paciente ele complica, aí vai precisar de um profissional com experiência, com know-how, com expertise para poder conduzir. Porque qual é o tratamento da medicina que é 100% eficaz? Você é advogado. Sim. Assim como eu não posso prometer ganho de processo... Não. Imagine. Ou seja, então, esse detalhe, então, a testosterona ela tem justamente, o que é a testosterona exógena? Assim, é justamente o mecanismo que você precisa repor. E qual é hoje a estimativa? A partir dos 40 anos, a gente tem um decréscimo de 1% da testosterona. Mesmo tendo uma vida saudável, atividade física regular, fazendo musculação, pela próprio envelhecimento. É o distúrbio androgênio do envelhecimento masculino. E antes disso, a gente tem o MOSH, que é o hipogonadismo masculino secundário à obesidade. E aí vem um detalhe. Nós somos seres neurolinguísticos. Por que é importante para as comunidades que vivem à margem da sociedade serem nominadas, para que elas possam ser identificadas, representadas e respeitadas? Quando eu tenho um diagnóstico que o conceito da doença é hipogonadismo masculino secundário à obesidade, eu tenho que tratar a obesidade, mas eu preciso repor a testosterona, porque senão entra no ciclo vicioso. Ou seja, não dá para o médico dizer assim, olha, vou passar a testosterona para você emagrecer. Não. Quando você repõe testosterona, você também emagrece. Quando repõe a testosterona, que você também muda o estilo de vida. Quando você escolhe hábitos alimentares melhores, você suspende álcool, você também vai emagrecer. É um conjunto de ações que vão melhorar. Às vezes, disfunção erétil é uma consulta engraçada, que às vezes o paciente ele vai lá, faz todos os exames, o Doppler peniano, faça avaliação metabólica, faça avaliação hormonal, e aí eu falo, olha, precisa parar isso, e aí eu passo a receita. E aí eu passo as medicações que favorecem todas elas em conjunto de disfunção erétil. Às vezes o paciente ele volta 3 meses depois. Doutor, passei o remédio que o senhor passou, não deu certo não, eu fiz. Tá, beleza, vamos lá. Já tá na academia? Não, academia vou começar agora. Fiz, tá. E a alimentação? Não, a alimentação eu vou mudar também agora. Fiz, peraí, vamos lá. Você se lembra que eu primeiro falei da academia, falei da alimentação, falei do sono, falei do cuidado da sua solitude
e depois foi que eu passei o remédio, eu estou descrevendo por ordem, porque o consenso diz isso. Mudança do estilo de vida é nível de evidência 1A. E depois é que eu passei o remédio. E a quantidade de remédio não é porque eu estou passando para ti, é por causa da quantidade de doença que você tem. Mas eu primeiro falei isso. Ah, doutor, eu achei que não era tão importante. Mas eu bati nessa tecla. Mas eu sei que é natural da gente, quando a gente está numa apresentação, a gente ouvir o final da palavra. Ouvir o final da frase. E não pega o contexto. Isso é neurociência. Então, por isso que eu reforço muito. E tem, por exemplo, tem paciente que eu vejo que tem necessidade de eu estar mantendo contato. Tem um colega agora mesmo de São Paulo que se separou do esposo e está num processo depressivo. Iniciou um processo depressivo. Passou por uma colega que trabalha com a questão de medicação que melhora essa questão do componente cerebral, de emoção, que é ocitocina. E aí depois ele, Ronaldo, fulano pediu para você me avaliar para ver se vai precisar repor a testosterona. E aí eu apliquei alguns testes, conversei com ele, e assim, não, precisa, velho. Não tem jeito. E aí esse colega, não é porque é colega, porque também eu faço isso com o paciente. Fizemos, colocamos um implante de testosterona, e aí prescrevi também transdérmico, porque ele estava com ideação suicida. Eu liguei para ele, mandei mensagem. E aí, negão, como é que você tá? Ele não esperava, porque ele é a primeira vez que ele está se posicionando como meu paciente, eu mandar a mensagem para ele para saber como é que ele estava. Pô, velho, que surpresa é essa? Eu preciso saber como é que você tá. Porque assim, tem uma regra chamada do 8 minutos. E tem estudo mostrando isso, que quando o paciente está com ideação suicida, quando a pessoa liga assim, eu quero falar com você. Quando a pessoa está triste ou com ideação depressivo, ele vai ligar para você e dizer assim, olha, negão, quero falar com você. Vai ser do mesmo jeito como se ele fosse lhe convidar para ir para o futebol. Negão, quero falar com você de ir pro futebol. E aí, esse estudo mostrou o seguinte, quando alguém liga para você, que você sabe que está passando por um problema, você precisa dar a esse paciente 8 minutos. Para ele poder deixar essa ideia. No CVV, quando a gente faz o atendimento no Centro de Valorização da Vida, quando o paciente liga pedindo ajuda, a primeira coisa que a gente faz a primeira pergunta é, você está fazendo o quê? E a gente pede, normalmente a pessoa que está com essa ideação, ele está de cabeça baixa. A primeira coisa que a gente pede é fazer o seguinte, me diz o que é que está à sua frente. Para eu poder fazer isso, eu tenho que levantar a cabeça. O fato de eu levantar a fronte, eu aumento a oxigenação pela cerebral média no lóbulo pré-frontal, que é o lóbulo vinculado à assertividade e poder decisório. Levantar a cabeça faz com que a pessoa pense melhor. Testosterona tem o mesmo sentido. Por isso que a testosterona é importante na assertividade. Interessante. A gente falou muito no viés do homem aqui, né? Sim. Existe uma droga, né, um fármaco que a gente escuta muitas mulheres utilizarem, que é a oxandrolona, né? Sim. Mas a oxandrolona não é testosterona, correto? A oxandrolona é um derivado da testosterona. Ele é um anabolizante. A oxandrolona, ele vai agir na... Tem uma função estética. Ele tem a função estética? Tem, mas vamos lá. Ele melhora também a estética. Porque, por exemplo, a mulher, 65 anos, sarcopênica, com perda de massa magra, que precisa fazer decadurabolim, precisa fazer uso de anabolizante, precisa ter uma resposta melhor, até para poder conseguir sair de um respirador. Porque assim, de onde é que vem minha experiência com o uso de decadurabolim? É de UTI. Eu aprendo a usar a decadurabolim há 20 anos atrás, para aquela paciente que está no respirador, não tem mais massa, porque passou por uma doença séptica, passou por um choque séptico, perdeu toda a massa muscular, e a musculatura intercostais é uma musculatura fina. E essa paciente, ela fica no respirador, faz a manobra, fica um tempo, descansa, ok, a paciente começa a fadigar, não consegue respirar, porque não tem músculo. E eu preciso aprender a utilizar anabolizante para essa paciente, para sair do respirador. Naquela época não tinha a oxandrolona. E aí, vamos lá. Porque hoje tem muito caso que fala de oxandrolona. A Bíblia me ensinou
a corrigir, a identificar tanto meus erros que eu não consigo me preocupar com os erros. Eu tenho tanta coisa para melhorar em mim que não dá tempo de eu ver, teoricamente, os erros dos outros. Entende? Não, porque é utilizado para oxandrolona. Eu falei assim, mas as pessoas com quem eu convivo não usam por estética. E digo a vocês, olha, hormônio não, e aí tem que citar um colega lá do Rio de Janeiro, Diogo Viana, hormônio não corrige dieta bosta e treino fofo. Não corrige, sabe? Então, por trás de um corpo forte, tem certamente, isso eu acredito também, tem uma pessoa no mínimo disciplinada e focada naquilo que está fazendo. Não existe. Com certeza. Né? Porque vamos lá, força de vontade é o que a gente faz no Réveillon. Aquela programação, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso é força de vontade. Com força de vontade eu consigo colocar uma bola de basquete, segurar a bola de basquete no fundo colocar a bola de basquete na piscina. A piscina cheia de água. Sim. Mas eu não consigo manter por muito tempo. Constância. E aí foi uma coisa que eu descobri há 45 dias atrás. Eu tenho motivação, eu tenho força de vontade, por isso que eu falo muito dos meus erros. Mas eu não tinha constância. Então, por isso que hoje, quando chegar em casa, independente da hora que for, apoio, agachamento. Quando eu viajo bastante. Amanhã mesmo estou indo, hoje de manhã, daqui às 4 horas da manhã, estou pegando o avião para ir para Assunção, para atender lá no Paraguai. Sou diplomado no Paraguai. Validei meu diploma lá no Paraguai. E assim, 4 da manhã, independente disso. Cheguei lá no hotel, se eu não pegar a Smart Fit de lá aberta, dentro do hotel. Ou se não já tiver fechado a academia, eu vou fazer agachamento e vou fazer apoio no quarto. E aí, por que esses 2 exercícios? Agachamento, quadríceps e bíceps. Os 2 mais importantes. E o cérebro tem que aprender que todo dia você tem que fazer exercício. Tem um garoto lá no meu prédio, assim, fantástico ele, porque assim, quando a primeira vez, eu já falei isso com ele, primeira vez que eu vi, ele chegou, era 15 para as 10, a academia lá do prédio fecha 10 horas, com a roupa que ele veio do trabalho, de calça jeans e camisa, entrou e fez 10 barras e saiu. Aí eu pensei comigo, eu falei para ele, poxa, maluco ele, dei risada pra caramba. Depois ele fez isso, eu vi ele fazer uma segunda vez. Quando eu fui fazer a segunda vez, foi que eu fazer que nem Pablo Marcelo, peguei o código. Eu fiz, velho, você tá certo. Foi depois desse dia que eu vi assim, é todo dia. Porque ele tá criando memória no cérebro assim, eu fiz exercício. Eu achei fantástico a postura dele. E aí se a gente observar os outros, a gente aprende o que a gente pode melhorar. A vida são sombras. É o nosso convívio que faz com que as suas luzes iluminem as minhas zonas escuras e as minhas luzes iluminem as suas vidas escuras. A vida é troca. A vida é reciprocidade. Se a plenitude divina ou se a sincronicidade do universo, a depender da crença de cada um, nos permitiu estarmos hoje aqui, estar aqui com vocês vendo isso, é para crescimento nosso. Alguma coisa vai ser aprendida. Sabe aquela história? A mensagem nunca volta vazia. Sim. Teve um dos nossos convidados aqui falou um negócio que é verdade. Ele falou assim, olha, eu nunca vi ninguém se arrepender de ter ido pra academia. Não. Nunca vi. Então, eu até sempre brinco com ele, às vezes tem uns dias que eu vou pra academia assim na marra, eu falo, hoje funcionou, viu? A frase tava internalizada aqui e funcionou. E outra coisa, não pode ser tá pago. Não. Tá pago significa que foi por obrigação. Talvez a melhor frase esteja tô pagando. Porque é uma ação contínua. Nunca vai quitar, né? É uma ação contínua. Tô pagando academia. Tô pagando escolher comida direito. Tô pagando escolhas saudáveis para mim. Tô pagando não assistir celular, nem ver Instagram enquanto estou se alimentando. Isso eu tenho que me policiar. Verdade. Eu brigo com meus filhos. Meus filhos, os 2, eles chegam, comer, eu chego junto, tá? E eu faço eles desligarem. 20 e 19 anos. E de 20 e 17 anos. O 17 agora também está lá nos Estados Unidos. Meu pai vai ficar aqui? Vou. Pode desligar.
Vou sim. E eu já falei, ó, se não desligar, eu vou jogar fora. Vai quebrar o celular? Vou. Tô fazendo um bem, porque é hábito. E aí, eu tenho uma relação muito clara com meus filhos, e ele faz bem assim. Mas meu pai, você não era assim. Você também almoçava assistindo televisão. Por isso mesmo que eu quero que você seja melhor do que eu. Não é porque eu fazia errado que eu vou deixar você fazer errado. Eu entendi que era melhor para mim. Aí o mais velho, que gosta de argumentar, e o mais novo ainda argumenta mais ainda. Mas quando eu chegar, eu também vou ter entendimento. Até lá, não precisa, é por obrigação. Faz porque eu estou mandando. E o jeito mais fácil de aprender é aprender com o erro dos outros, né? Acho com o erro dos outros. É muito mais barato aprender com o erro dos outros. Teve agora mesmo no carnaval, meu filho mais velho querendo sair. Eu fiz, não, pai, não vai, não sei o quê, a gente mora na Barra, não sei o quê. Mas o senhor mesmo disse que quando tinha 19 anos, veio de Feira de Santana dirigindo um Chevette que você tinha bebido. Eu fiz justamente por eu saber que eu já fiz merda pra caraca, não vou deixar você fazer, porque todas que você quer fazer eu já fiz. Exato, aprenda com os meus erros. Olha, eu acho que hoje a gente teve um assunto bem interessante aqui, né? A gente falou sobre algo que a gente não tinha conversado ainda, né, Felipe? Testosterona. Gostei muito da sua abordagem justamente sobre essa questão estética, né? De que o seu papel enquanto profissional é devolver boa performance, né? Cognitiva, de saúde. Isso era a palavra, performar. Hoje o paciente me procura para performar e ele encontra comigo performance física, mental e espiritual. Porque performar é melhorar. Performar é querer corrigir seus erros. Performance é muito mais do que simplesmente ter uma condição física melhor. Porque às vezes por um cara de 80 anos, performar fisicamente para ele é ser capaz de sair da cadeira sem precisar, uma autonomia, sem precisar do andador. Perfeito. Às vezes, para o cara de 40 anos, performar para ele fisicamente é ele conseguir treinar todos os dias. Às vezes, para o cara de 50 anos, performar para ele não é físico, é performar o mental. Tipo assim, estou em processo de separação, estou preocupado com o trabalho, como é que eu vou fazer? E a gente sentar para conversar. Performar é melhorar. O que nós somos, imagem do Criador. Trino, corpo, mente e espírito. Maravilha, eu acho que esse foi o encerramento perfeito aqui para o nosso podcast de hoje. Queria te agradecer por esse bate-papo aqui. Tenho certeza que daria algumas horas, né? Rapaz, daria algumas horas de podcast. Sou resenheiro, sou de Feira de Santana, sei contar a história. Maravilha. Doutor Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado aqui. Eu acho que a gente conseguiu aqui bater um papo muito legal. Felipe, mais uma vez, obrigado. Queria agradecer. Se você quiser também deixar uma mensagem final aqui para o nosso público, fica à vontade e depois eu encerro. Saúde masculina é muito mais do que um toque. Procure sempre um colega para poder cuidar de sua saúde. Confie nele. Nós médicos estudamos para que a gente possa ofertar o melhor para o paciente, mas de verdade, sem Deus nós não somos nada. Hoje, o mundo de hoje, a gente precisa ter muito uma crença, independente do que você considere como sagrado. O filho, quando esteve aqui, Príncipe da Paz, foi muito claro. A casa do meu pai tem muitas moradas. Ele é o único que, no entanto, é o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, sejam mais próximos dos seus filhos, de suas filhas, de sua família. O que é importante é o convívio. Trabalho é importante, trabalho é necessário, mas ser feliz, ter felicidade, isso é extremamente importante e coloco à disposição e estamos aí, vamos ser felizes juntos. Maravilha. Com esse encerramento, eu agradeço você que ficou aqui até o final. O IG, né? O Instagram do Dr. Ronaldo vai estar aqui na descrição desse vídeo, assim como o meu, e te vejo no próximo episódio. Felipe, mais uma vez, obrigado. Até a próxima, pessoal.